Enquanto Roma ainda engatinhava e a Grécia estava fragmentada em pequenas cidades-estado, no coração do Oriente nascia algo grandioso. Um império que se estenderia do Egito até a Índia, que controlaria povos de diferentes culturas e religiões, e que se tornaria uma das maiores potências da antiguidade. Essa é a história da ascensão do Império Persa, uma civilização que influenciou a política, a religião e até mesmo os impérios que viriam séculos depois. Mas como exatamente esse império surgiu? E o que o tornou tão especial em comparação a Roma e Grécia? Tudo começa no século VI a.C., com um homem chamado Ciro II, mais conhecido como Ciro, o Grande. Ele nasceu em uma pequena tribo persa, em uma região que hoje corresponde ao Irã. Até então, os persas eram apenas um povo submetido ao poderoso Império Medo. Mas Ciro, com uma mistura de estratégia militar e habilidade política, conseguiu algo impensável: derrotar os medos e unificar todas as tribos persas sob o seu comando. Ciro não foi apenas um conquistador comum. Ele se destacou por uma característica rara para a época: a tolerância. Em vez de destruir as culturas que dominava, ele as respeitava. Isso ficou registrado no famoso Cilindro de Ciro, encontrado na Babilônia, considerado até hoje a primeira declaração de direitos humanos da história. Nele, Ciro se apresenta não como tirano, mas como libertador dos povos. Quando conquistou a Babilônia, por exemplo, não arrasou a cidade. Ao contrário, permitiu que os judeus que estavam exilados ali retornassem a Jerusalém, um gesto que fez com que fosse lembrado até na Bíblia como um governante justo. Após unificar os persas, Ciro iniciou uma série de conquistas rápidas e eficazes. Ele derrotou o rei Creso, da Lídia, um dos homens mais ricos da antiguidade. Diz a lenda que Creso acreditava ser o mais protegido pelos deuses, mas foi surpreendido pela astúcia militar de Ciro. Ao conquistar a Lídia, o Império Persa passou a controlar uma região conhecida por suas minas de ouro e pelo comércio florescente. Em seguida, Ciro voltou seus olhos para a Mesopotâmia e marchou contra a Babilônia. Mas, mais uma vez, não agiu como um saqueador. Ao invés disso, preservou a cidade e a transformou em uma das joias do seu império. Ao final do seu reinado, o território persa já era o maior do mundo, estendendo-se da Ásia Central até o Mediterrâneo. Depois da morte de Ciro, seu império não desapareceu. Pelo contrário, ele foi consolidado e expandido ainda mais por Dário I, conhecido como Dário, o Grande. Dário organizou o império de uma maneira quase moderna. Criou as satrapias, que eram províncias governadas por sátrapas, uma espécie de governadores locais. Essa divisão administrativa permitia que o império, gigantesco em extensão, fosse controlado de forma eficiente. Ele também implantou um sistema de impostos, algo que garantiu a estabilidade financeira. Criou uma moeda padronizada, chamada dárico, que facilitava o comércio em todo o império. Outra grande inovação foi a construção da Estrada Real, uma via que conectava diferentes regiões, permitindo que mensageiros percorressem milhares de quilômetros em poucos dias. Era, para a época, algo equivalente à internet de hoje. Uma revolução na comunicação. Durante seu governo, o zoroastrismo também ganhou força como religião oficial. Essa fé, baseada no dualismo entre o bem e o mal, influenciou religiões posteriores como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Enquanto o Império Persa florescia no Oriente, no Ocidente, a Grécia estava dividida em cidades-estado independentes. Atenas, Esparta, Tebas, todas pequenas, mas extremamente orgulhosas de sua autonomia. Esse contraste logo resultaria em um dos maiores choques culturais da história: as Guerras Médicas. No início do século V a.C., Dário tentou subjugar os gregos, mas foi derrotado na famosa Batalha de Maratona. Anos depois,
seu filho Xerxes retornaria com um exército colossal para tentar vingar o pai. Foi nesse contexto que ocorreu a lendária Batalha das Termópilas, onde 300 espartanos resistiram heroicamente contra milhares de soldados persas. Embora a vitória tenha sido persa, esse episódio se tornou símbolo da resistência grega. Mais tarde, em batalhas como a de Salamina, os gregos mostraram sua força naval e conseguiram deter o avanço persa. Esse conflito deixou claro o contraste entre os dois mundos. De um lado, um império centralizado, multicultural e tolerante. Do outro, pequenas cidades independentes, mas que lutavam com ferocidade pela sua liberdade. Se compararmos os persas com Roma, que surgiria como potência alguns séculos depois, vemos semelhanças e diferenças. Ambos dominaram vastos territórios e construíram redes de estradas impressionantes. Ambos organizaram sistemas administrativos que serviam de modelo para controlar milhões de pessoas. Mas havia diferenças fundamentais. Roma buscava integrar os povos conquistados à sua própria cultura, impondo língua, leis e costumes. Já os persas adotavam uma postura diferente. Permitiam que cada povo mantivesse suas tradições, desde que reconhecessem a autoridade do rei. Nesse sentido, pode-se dizer que Roma apostava na uniformidade, enquanto os persas valorizavam a diversidade. Mas, como todo grande império, também os persas tiveram seu declínio. Com o passar do tempo, a vastidão do território se tornou um problema. Rebeliões internas, lutas por poder e a constante pressão de povos vizinhos enfraqueceram a unidade. No século IV a.C., surgiu um novo protagonista, Alexandre, o Grande da Macedônia. Com apenas 20 anos, Alexandre lançou uma campanha militar que varreu o Império Persa. As lendárias batalhas de Isso e Galgamela selaram a derrota persa. Persépolis, a majestosa capital construída por Dário e Xerxes, foi saqueada e incendiada. Era o fim de um império, mas não o fim de sua influência. O Império Persa não foi apenas um colosso militar. Foi uma máquina administrativa, inovadora e surpreendentemente tolerante para os padrões da época. De Ciro a Dário, o império deixou marcas profundas, influenciou religiões, a organização política e até os impérios que viriam depois, como Roma. E séculos após sua queda, o legado persa ainda ecoa. Suas ideias sobre respeito cultural, administração eficiente e tolerância religiosa continuam a ser lembradas como uma das bases da civilização. E você, acha que o Império Persa foi mais importante que Roma ou que a Grécia? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para conhecer outras civilizações que mudaram o mundo.